bem com você, concurseiro, concurseira que me assiste? Estamos aqui na Central de Concursos para apresentar a resolução da prova de investigador. Você sabe que a organizadora da prova foi a VUNESP e nós estamos aqui para, juntamente com vocês que me assistem, acompanhar a resolução das 10 questões de informática. Eu sou o professor Eduardo Benjamin e durante essas próximas horas, ou nessa próxima hora, nós estaremos resolvendo as questões de informática referente ao concurso. De modo geral, a prova exigiu um bom conhecimento do candidato, foi uma prova balanceada com relação ao edital. Nós tivemos perguntas de Windows 7, né, a versão 7, tivemos perguntas do Word, do Excel e perguntas de internet. Tivemos também, eu chamo a sua atenção para o seguinte aspecto, tivemos recursos referente a algumas questões e durante a apresentação aqui das resoluções da prova, nós estaremos discutindo, mostrando quais os pontos aí que foram pontos dúbios pela exposição mal redigida de algumas questões da VUNESP. Então, eu convido você agora para começarmos a resolução das questões. Você está acompanhando aí na nossa apresentação que o concurso é Investigador 2013, você também tem o meu e-mail, qualquer problema, qualquer dificuldade, a gente pode estar conversando aí depois através do e-mail, ok? Então, já vamos à primeira questão. Vamos ler a questão. A área de transferência do Windows 7 na sua configuração padrão A. Consegue armazenar arquivos inteiros, mas não pastas. B. Armazena qualquer tipo de informação, exceto som, exemplos como arquivos com extensão MP3. Trabalha com um bloco de informações por vez, ou seja, o conteúdo anterior será sempre substituído pelo novo conteúdo. D. É visualizada após a execução do comando clipbrd.exe. E, finalmente, E, consegue armazenar pastas que não contêm subpastas. Bem, então você está vendo aí, você que me acompanha, você que me assiste, que nós temos uma questão referente ao Windows 7. Atenção, atenção, atenção. Questão mal formulada, mal redigida, o que cabe um recurso perante a organizadora VUNESP. Então, a alternativa correta, você pode acompanhar aí que no gabarito a VUNESP apontou como alternativa correta a letra C. Subimos a bolinha e colocamos a bolinha na letra C. Agora, vejamos. Consegue armazenar arquivos inteiros, mas não pastas? Correto? Essa alternativa realmente está errada, tá? Ela não consegue... consegue armazenar os arquivos inteiros, mas não pastas. O que acontece? Na alternativa B, ele fala assim, armazena qualquer tipo de informação, exceto exemplos como arquivo com extensão MP3, ok? Na alternativa que ele diz que está correta, pessoal, trabalha com um bloco de informações por vez, ou seja, o conteúdo anterior será sempre substituído pelo novo conteúdo, ela está meio certa, né? As outras, realmente, você não consegue colocar som, tal, tudo mais, mas essa alternativa C, olha o problema dela, pessoal. Se você acompanhar aí no slide, você está vendo que na apresentação do slide eu estou te mostrando qual que é a área de transferência. Você, candidato, você, candidata, você sabe que nós utilizamos o recurso de copiar, Ctrl+C, recortar, Ctrl+X, print screen, que é um print da tela, uma foto da tela, e muitas pessoas não sabem, a gente tem mostrado isso no nosso curso, o Alt Print Screen tira um recurso, tira o print da tela ativa. Eu chamo a sua atenção para a imagem do slide que nós temos aí, numa edição do documento do Word, a tal da área de transferência. Então, você já percebe aí o seguinte, na elaboração, na proposta da banca, há um erro gritante no que diz respeito ao seguinte, consegue armazenar um arquivo de cada vez. Vamos ao recurso.
Esse recurso foi apresentado para o aluno através do nosso site da Central de Concurso. Então, olha uma parte da frase da alternativa C. Trabalha com um bloco de informações de cada vez. Não, não é verdade. Isso não é verdade. Atenção, chama a sua atenção. Não é verdade. Você pode colocar 24 blocos de informações de cada vez. Isso que a organizadora chamou de bloco, o que é? Pode ser uma imagem de uma tela, pode ser um pedaço do seu texto que você copia, pode ser um pedaço do seu texto que você recorta. Agora, não é verdade que você consegue colocar... Gente, chama a sua atenção de novo, vamos voltar à tela. Olha, isso foi extraído do site da Microsoft. Essa imagem que você está vendo, que apresenta a área de transferência, não foi eu que criei, foi a Microsoft que criou e colocou lá no seu site, no tutorial dela. Então, na imagem você já vê 4 elementos de 24. Outro ponto da frase, segundo ponto da frase. O conteúdo anterior será sempre substituído pelo novo conteúdo. Também não é verdade, pessoal. Atenção, no meu recurso, eu fui ao Aurélio e trouxe o significado da palavra substituir. E como a banca apresenta, ou da maneira que a banca apresenta, a substituição aí nos parece que uma imagem sobrepõe a outra. Isso não é verdade. As imagens na área de transferência, elas vão dando um lugar a outra, mas todas permanecem no total de 24. E eu também coloquei no recurso o seguinte, vamos imaginar que você faça um Ctrl+C no 25º texto, ou na 25ª imagem. Aí sim, a primeira imagem será substituída, é uma espécie de rodízio. Eu sei que você baixou, se precisou, você baixou o recurso no nosso site, o recurso está bem fundamentado, nós temos lá inclusive a referência da Microsoft, então não é o professor Eduardo que está falando isso, é a Microsoft. Então, a primeira questão aí da prova já coube, já entramos com recurso inclusive, ok? Então, é assim que a coisa funciona, Bem, questão 2. A questão 2 também trata do Windows. Como nós alertamos durante as aulas, a VUNESP trabalha com imagem. Então é comum esse tipo de prova apresentar uma determinada imagem e a pergunta, o questionamento ser a partir dessa imagem. Vamos à questão. Acompanha aí na tela. Considere a figura que mostra parcialmente a janela propriedades do disco rígido de um computador com o MS Windows 7 em sua configuração original. Então, a imagem está aí, é uma imagem de propriedades do sistema, conseguido com o clique do botão direito numa determinada unidade, no caso aí, unidade C. Nós fizemos isso durante as aulas, praticamos isso durante a aula. Assinale a alternativa que contém um dos aplicativos disponíveis na guia de ferramenta visível na janela citada. Ah, Windows Defender? Não. O Windows Defender é uma ferramenta que está no painel de controle para um anti-spyware, que, como o nome diz, é uma ferramenta específica para programas espiões, que são instalados na nossa máquina para monitorar o nosso trabalho. B, painel de controle? Não, essa alternativa também não consta na guia ferramentas aí. C, Windows Explorer? Também não. D, Backup e E, Paint. Pessoal, o Windows Explorer não está aí. O Windows Explorer é conseguido através do ícone Meu Computador ou através da palavra Meu Computador, que está no painel de controle do Windows. Existe também a figura do computador, a figura do ícone computador no desktop, na área de trabalho. É lá que você começa a navegar na sua máquina. Atenção, só reforço, Internet Explorer é um browser, é para navegar na máquina. Atenção, o Windows Explorer é para navegar na sua máquina. Agora, também não faz parte da guia ferramentas essa opção do Windows Explorer. A alternativa E fala do Paint.
O Paint, pessoal, é um editor de imagens, ok? Então, essa alternativa, essa questão 72, não há problema nenhum, o gabarito apontou, como vocês estão vendo aí, eu vou subir a bolinha, acompanha no slide, apontou a alternativa D. Agora, você vê, é uma coisa que você não está vendo na prova, por quê? Vamos à imagem aí, que elucida a questão. Então, acompanha na tela. Agora sim, eu cliquei na abinha ferramentas. Então, você está vendo aí que eu apontei a abinha ferramentas. E agora eu vou apontar a alternativa da prova. Olha lá, fazer backup agora. Então, é isso que justifica a alternativa da questão, a alternativa D. Essa questão foi vista em sala de aula, uma questão extremamente simples, pessoal. Extremamente simples. Questão 73, mais uma vez sobre o Windows e mais uma vez como imagem. A figura seguinte apresenta a parte da área do trabalho do Windows 7, MS Windows 7. Um dos aplicativos de execução é A, Microsoft Word, B, Internet Explorer, C, Microsoft PowerPoint, D, Microsoft Outlook ou E, Microsoft Excel. A organizadora colocou como alternativa correta o Microsoft Word. Você sabe que o Word é um editor de texto. Você acompanhou durante as aulas que nós podemos editar texto, nós podemos criar tabelas, nós podemos passar ortografia. A aula de Word, na verdade, mais especificamente do Word 2010, é uma das aulas mais extensas, ou um dos assuntos mais extensos que a gente trata durante o curso. Agora, a questão aí se refere à barra de tarefas do Windows. Nós vimos que o Windows 7 trouxe uma série de mudanças, inclusive na sua barra de tarefas. Então não é novidade para ninguém, não é surpresa para ninguém que a banca poderia questionar esse assunto. Eu convido você a, na tela, entender a resolução dessa questão. Você está vendo aí que eu coloquei a imagem em destaque. Essa imagem apresenta um pedaço do desktop, um pedaço da área de transferência. Você vê que além dos ícones, nós temos também aquelas bugigangas que a Microsoft dá o nome de gadgets. Então, você está vendo aí a temperatura, o estado, tal. Isso tudo são elementos apresentados durante a aula. Agora, chama a sua atenção para isso que eu vou apontar. Na barra de tarefas, nós temos o ícone do Word. E você viu, os aplicativos que nós utilizamos, eles aparecem na barra de tarefas do Word. Então, essa questão, pessoal, não tem nenhum grau de dificuldade. Essa questão não tem por que a gente não acertar numa prova dessa. Aliás, numa prova que nós temos que acertar 50%, essa questão vale ouro, é uma questão simples. Ok? Então, vamos ver o seguinte. Elementos da barra de tarefas. Você está vendo aí na tela que eu segmentei a barra de tarefas e estou colocando os principais elementos. O botão iniciar, a seção intermediária e a área de notificação. Tem mais elementos na área de tarefas, nós vimos, mas nessa nossa apresentação aqui, que é uma apresentação bem sintética, bem sintetizada, eu estou só mostrando para vocês a seção intermediária como resolução da prova. Você está vendo aí, nessa minha imagem, que nós temos o Skype, nós temos o PowerPoint e nós temos o WMP, o Windows Media Player, rodando como aplicativos. É isso que justifica a alternativa da questão, pessoal. Então, volto a insistir, nenhum problema nessa questão. A questão, ou as questões seguintes, parte de um mesmo texto. Utilize as informações seguintes para responder às questões de números 74 e 75. O texto a seguir será convertido em tabela pelo Word 2010, na sua configuração padrão, sem que o usuário altere as opções apresentadas na janela Converter texto em tabela encontrada em tabela do menu Inserir. E na sequência ele dá uma linha com alguns elementos separados por pontos e vírgula. Precisa ter atenção no seguinte. Essa linha aí que ele apresenta, item, quantidade, valor, livros, tudo mais,
ela está separada com ponto e vírgula. Chama a sua atenção que esse texto, ao ser convertido em tabela, esse ponto e vírgula tem um papel fundamental. Esse ponto e vírgula é o que vai determinar a quebra de colunas. Chama a sua atenção. Até aí, pessoal, sem problema. Agora, olha só como um texto mal elaborado, mal redigido, inclusive um texto que serve como base para duas questões, pode trazer um transtorno para um candidato. Então, meu querido, minha querida concurseiro, meu querido concurseiro, atenção, atenção, atenção. Essas duas questões também foram questões de questionamento, foram questões de recurso. A questão está mal elaborada e como ela é base para duas questões, cabe aí dois recursos, o recurso na questão 74 e o recurso na questão 75. Então, vamos entender isso. Eu peço para você acompanhar atentamente. Esses recursos já estão no nosso site, perfeito? E provavelmente os alunos me ligaram, usaram esse recurso para a questão e provavelmente essa questão aí tem tudo para a gente fundamentar esse recurso e conseguir realmente derrubar essa questão. Essa questão cabe anulamento, tá? Vamos lá. Assinar a alternativa com a quantidade de colunas e linhas que serão sugeridas respectivamente. Meus queridos, se o texto tivesse sido bem redigido, a alternativa apontada no gabarito não teria problema nenhum. Existem 3 pontos e vírgula separando item, quantidade, valor e livro. O item seria uma coluna, a quantidade seria outra coluna, o valor é outra coluna e finalmente livros, R$25, tal, revistas, R$30, seria a quarta coluna. Se tivesse uma redação precisa, concisa, a resolução aí caberia em 4 colunas e 1 linha. Por quê? Porque o ponto e vírgula determina cada uma das colunas. Então a alternativa B, a princípio, estaria certa se ele tivesse redigido a prova de maneira correta, a questão de maneira correta. Eu já vou responder também a 75, porque eu vou explicar o recurso das duas. Também, volto a insistir, se a banca, a organizadora, tivesse redigido o texto de forma correta, a questão 75 que diz, o comportamento de ajuste automático padrão será largura de coluna fixa, também seria correto. A elaboração da questão, pessoal, a redação da questão, comprometeu as duas alternativas em questão. Volto a insistir, se o texto tivesse tido uma redação precisa, o gabarito estaria perfeito. Agora, vamos ao recurso. Em cima do texto, que ele diz, o texto a seguir será convertido em tabela pelo Word 2010 na sua configuração padrão, sem que o usuário altere as opções apresentadas em janela. Converter texto em tabela, encontrado em tabela no menu inserir. Meus queridos, existem 2 problemas nesse texto. Ele esqueceu de um pequeno detalhe, um detalhe fundamental. Como eu vou converter um texto em tabela se eu não selecionei o texto? Então, olha só o deslize, olha só a falha que a organizadora teve. Uma falha gritante, uma falha gritante. Ele não selecionou o texto que quer converter em tabela. Como será que isso é possível? Eu converter um texto em tabela sem ter selecionado o texto? Outra falha muito comum, a Microsoft toma todo o cuidado para criar uma nova filosofia de trabalho a partir do Word 2007. Ela muda a nomenclatura das ações, ela muda a nomenclatura dos elementos e a organizadora simplesmente, pessoal, né? Ela não acompanha isso, ela descarta isso, ela faz a nomenclatura errada. Então, nessa questão, a VUNESP fez referências a uma versão do Word que nem existe mais. Quando ela apresentou aqui a palavra menu, e é isso que está sendo fundamentado na minha questão aí, olha na tela de novo aí, gerou confusão para o entendimento, menu inserir, não existe mais o termo menu. E eu vou só ler o final da sentença. Encontrada em tabela no menu inserir.
Ora, minha VUNESP, isso não existe mais. Que confusão é essa que você gera na cabeça do candidato? Como que o candidato vai poder responder uma questão dessa? Ele tem toda a sua análise comprometida. Aí ele fala, poxa, será que é isso, será que não é aquilo? Então gerou uma confusão determinante, pessoal, nessa questão. Dá uma olhada na imagem. Dá uma olhada na imagem. Eu estou simplesmente, pessoal, refazendo os passos da prova, tá? Com um pequeno detalhe. Você está vendo aí que eu vou apontar para vocês. Eu estou selecionando o texto, sem o qual, sem essa ação, não vai funcionar nada. Então, olha lá, primeiro procedimento, selecionar o texto a ser o convertido. E olha a observação que eu coloquei aí, omitido no texto da questão. Continuando, a nova filosofia de trabalho da Microsoft são guias, não menus, guias. VUNESP não é menu, VUNESP é guia. Situam-se na parte superior da faixa de opções. Cada uma delas representa uma área de atividade. Está aí apontado para você. 2. Os grupos. Os grupos reúnem todos os comandos que você provavelmente precisará para um tipo de tarefa. E, finalmente, 3. Botões de comando. São botões para você realizar a tarefa. Você que me acompanha, se você assistiu nossas aulas, você sabe que quando eu apresentei o Word para vocês, eu trabalhei justamente esse slide aí que eu estou usando para ilustrar essa resolução de questão. Então, durante a apresentação na aula, eu falei, meus queridos, a Microsoft mudou de filosofia. Não existe mais o menu, a gente não clica mais em opções lá em cima, menu suspenso. A Microsoft agora criou uma faixa de opções, constituída de guias, de grupos e de botões. E eu frisei isso, a cada momento durante a aula eu frisava isso, porque isso é mudança de concepção, isso é mudança de filosofia de trabalho. Agora, nós professores, como os outros professores da Central de Informática também, bateram nesse pé. E o que a organizadora faz? Descarta isso, pessoal, que é uma forma importante de se trabalhar. Ok? A questão 75 também teve a sua análise comprometida. Olha lá, selecionado o texto e sem alterar as opções apresentadas na janela converter texto em tabela encontrada no menu inserir. Olha o que eu estou fazendo aí, eu estou riscando a palavra menu e estou substituindo pela palavra guia ou aba. Então eu gostaria muito que as organizadoras tivessem essa preocupação, ok? Uma elaboração correta da questão para não comprometer o entendimento do candidato. Vamos ver agora o comportamento da VUNESP, né? Porque está gritante o erro nessa questão. Você está vendo aí que eu estou apontando o número de colunas que ele fala na prova, perfeito? E estou apontando aí também a largura da coluna fixa. Isso funcionaria perfeitamente se a banca tivesse mencionado selecionar o texto e tivesse trocado a palavra menu pela palavra guia, ok? Questão 76. A questão 76, pessoal, mostrou que realmente a VUNESP não está para brincadeira, hein? Durante as nossas aulas, a gente sempre teve aquela preocupação, né? Qual foi a preocupação? Durante muito tempo, as provas de informática foram feitas pela Cadepol. Essa nova prova foi feita pela VUNESP e a gente tinha a seguinte preocupação: qual seria o comportamento da VUNESP? A que ponto a VUNESP iria exigir o maior ou menor conhecimento do aluno? Nessa questão 76, a VUNESP pegou pesadíssimo. Pesadíssimo. Pegou muito pesado. Vamos a ela. A figura 1 exibe uma planilha do Excel 2010 na sua configuração padrão, recém-digitada pelo usuário. Você está vendo aí na tela a figura 1. E também na sequência a figura 2, que mostra a mesma planilha classificada. É essa a base da questão. A questão 76 diz o seguinte: a figura 1
acompanhe na tela. A figura 1 exibe uma planilha do MS Excel 2010 na sua configuração padrão recém-digitada pelo usuário. E aí você pode acompanhar que nós temos a figura 1. Né? Uma planilha com 2 colunas e 7 linhas, uma coisa bem simples. A figura 2 mostra a mesma planilha classificada. Aí você tem que ter atenção da maneira que ficou a planilha após a classificação. Esta questão foi, podemos dizer assim, que foi a questão mais difícil da prova, podemos dizer assim, na minha ótica, tá? Por quê? Porque ela avançou bastante, ela aprofundou bastante num assunto do Excel que se chama classificação. Você se lembra que a gente classificou uma tabela de funcionários, a tabela de funcionários foi classificada por salário, por cargo, então nós trabalhamos isso em sala de aula. Agora, o que a VUNESP apresentou aí foi um recurso novo que, na prática, é pouco utilizado. É uma classificação usando listas personalizadas. Vamos acompanhar aqui o seguinte, ó. Com base na figura 1 apresentado e na figura 2 apresentada, as imagens estão aí para você, ela continua a questão assim. Assinale a alternativa que contém as opções de classificações utilizadas na figura 2, como mostra a figura a seguir. Meu querido candidato, minha querida candidata, você que me assiste, você está vendo aí que essa janela já é a janela de classificação e na qual a gente pode fazer as quebras de classificação. É em cima disso o questionamento aí do candidato. Alternativa A está dizendo o seguinte, então entenda, vamos interpretar. Será que a figura 2 ficou classificada daquele jeito, a partir dessa janela apresentada aí, a janela classificar, a partir do momento que o usuário classificar por status, depois em etapas de projeto, depois ordem, lista personalizada, iniciar, análise, teste, homologação implantada. Alternativa B. Classificar por solicitação, classificar em valores, ordem de A a Z. Alternativa C. Classificar por status, classificar em valores, ordem de Z a A. Meus queridos, você se lembra que de A a Z é crescente, de Z para A é decrescente. Alternativa D. Classificar por status, classificar em valores, ordem, lista personalizadas, iniciar, análise, testes, homologação implantada. E, finalmente, a alternativa E. Classificar por solicitação, classificar em ícone de célula, ordem, lista personalizada, iniciar, análise, teste, homologação e implantação. Ou implantada, no caso. Meu candidato, minha candidata. Concurseiro, concurseira. Você poderia resolver essa questão por eliminatória. Ou eliminação. Perfeito? Então, vamos ver aqui a resolução. A alternativa correta é a alternativa D. Você acompanha aí a resolução. Acompanha. É melhor acompanhar no slide aqui, ó. A primeira tela foi classificada da seguinte maneira. Ele foi na guia dados, classificar, e lá ele classificou primeiro por status, olha aí, depois por valores. E aí é que entra a dificuldade da questão. Ele usou uma lista personalizada, coisa que é raro se acontecer. Então, na lista personalizada, ele indicou lá, iniciar, análise, teste, homologação e implantação, é onde eu estou marcando aí. E aí, pessoal, o resultado final é justamente a alternativa da questão, que é a alternativa que fez com que a nossa planilha, depois de classificada, ficasse assim. Iniciar, análise, teste, homologação, implantada. Você vê aí que a ordem foi determinada pela lista personalizada, uma coisa muito rara. Mas a organizadora quis fazer isso para realmente dificultar a sua vida. Mas essa questão é uma questão que foi bem elaborada, bem redigida, não tem problema nenhum. Questão 77. A questão 77 trata do Excel também, perfeito? Olha aí, vamos acompanhar a questão. O botão, e você está vendo aí no slide que o botão é o botão da área de impressão, encontrada no menu layout da página do MS Excel 2010, na sua configuração padrão,
permite definir a área de impressão de intervalos de células previamente selecionadas. D. A. Várias planilhas de uma célula. B. Uma planilha da pasta de trabalho. C. Várias pastas de trabalho de uma planilha. D. Uma pasta de trabalho da planilha. Ou E. Várias planilhas de um grupo adjacente de células. Essa questão é uma questão simples, perfeito? Ao passo, nós falamos que a questão 76 exigiu um conhecimento aprofundado do candidato, porque ela adentrou, né, ela foi entrando opção dentro de opção, coisa que não aconteceu na questão 77. Meus queridos, esse botão determina, você sabe, nós vimos em sala de aula, esse botão determina que o candidato, o usuário no caso, né, você candidato que me assiste, você candidata que me assiste, concurseiro, o usuário, ao utilizar o Excel, ele pode determinar a área que ele quer imprimir. Imagine que você tem uma planilha lá com várias colunas, várias linhas, não, você quer um pedaço. Então, esse recurso é um recurso até bastante utilizado. Esse botão seleciona um pedaço. Agora, vamos analisar. Eu costumo dizer muito isso, a questão do bom senso. Se você quer selecionar um trecho de uma planilha, se você quer selecionar uma área de impressão, um pedaço, né? Um pedaço da sua planilha, você tem que fazer isso, meu querido, planilha a planilha. Não dá para você selecionar várias áreas de impressão de várias planilhas, ou, no caso que ele está dizendo aí, várias pastas. Então você se lembra, o elemento maior do Excel é uma pasta. Você acompanhou. Dentro da pasta nós temos as planilhas. Você viu, dentro do Excel nós podemos ter 255 planilhas. E, ao imprimir, você só tem um recurso nessa situação, hein? Nessa situação. Ao imprimir uma área delimitada, você só tem um recurso de fazer isso numa única planilha. Então, meu querido, essa questão eu acredito que você tenha acertado. É uma questão simples essa. Perfeito? Uma planilha da pasta de trabalho, alternativa B. Então, meus queridos, está aí no slide para você. A área de impressão, ou o botão apresentado na prova, eu estou selecionando aí, você está vendo aí, acabei de realçar. E nós temos lá a planilha de fevereiro, e essa área que eu escolhi vai ser impressa desta planilha fevereiro. Então, não tem nenhum tipo de problema nessa questão. Questão 78. Para mostrar um apontador laser durante uma apresentação de slide do MS PowerPoint 2010, na sua configuração padrão, mantenha pressionada a tecla e pressione o botão do mouse. Então, qual é a tecla que eu tenho que manter pressionada e qual é o botão do mouse que eu tenho que pressionar, né? Clicar, no caso. Então, meus queridos, é uma coisa que sempre cai na VUNESP, né? As teclas de atalho, comandos de utilização e tudo mais. Alternativa correta aí, pessoal, alternativa C, né? Para você apontar alguma coisa com laser durante a apresentação, você tem que pressionar o Ctrl e clicar no botão principal. Aí vê bem, né? Esquerdo. Olha só. Alunos desesperados me ligaram, ai professor, você não consegue montar um recurso para essa questão, tal, tudo mais? Teria aí uma análise a ser discutida, é o seguinte, será que o mouse está configurado para destro, para canhoto, tal, tudo mais? Mas convenhamos, esse não é um argumento forte. Então, eu falei para os meus alunos, olha, meu querido, essa questão aí não cabe recurso, porque esse argumento, ele não indicou que o mouse está configurado para destro no painel de controle, realmente aí é uma certa apelação, né? É uma certa apelação. Então, essa questão também não tem nenhum tipo de problema, pessoal. É Ctrl mais o botão principal do mouse, né? Que nesse caso aí é o botão, normalmente o mouse está configurado para destro, né? E o botão principal é o botão esquerdo. Ok? Bem, questão 7.9. Observe as opções disponíveis no grupo texto do menu inserir. Mais uma vez a organizadora está trocando o nome das coisas. Não é menu inserir.
VUNESP, por favor, VUNESP, são as guias ou aba do MS PowerPoint 2010 em sua configuração original. E aí, você que está me assistindo, você candidata, você candidato, está vendo aí que mais uma vez a VUNESP colocou a imagem do botão, ou a imagem de alguns botões. E na verdade, pessoal, o grupo aí realmente é o grupo texto, dentro daquele conceito, guia, texto, botões. Nós temos aí alguns botões, perfeito? E a pergunta continua, né? A questão continua em cima desses botões. Clicando em sustenido, número do slide e marcando a opção número do slide, a informação será inserida no A, canto direito do rodapé do slide, canto esquerdo do cabeçalho do slide, região central do cabeçalho, D, região central do rodapé, ou E, canto direito do cabeçalho do slide. Então, qual que é o questionamento aí? Você que me assiste. O questionamento aí é o seguinte, existe um botão dentro do grupo texto, olha aí, a imagem, grupo texto, existe um botão, que o botão já diz tudo, o número do slide, e o questionamento é, ao colocar o número do slide, aonde que o slide vai ficar? No caso, onde o número vai ficar no slide. Será que o número vai ficar à direita? Será que o número vai ficar à esquerda? Será que o número vai ficar no centro? Então, pessoal, a alternativa correta aí é no canto direito. Então, se você fizer isso no seu PowerPoint e no grupo texto, perfeito? Do menu inserir, menu, porque ele diz menu, né? Mas você sabe, é guia inserir, você vai colocar a numeração do seu slide no canto direito do slide, né? Então, lá no rodapé, né? Na parte de baixo do slide, bem frisado. Uma questão normal, sem problema nenhum, ok? Questão 80, outra questão difícil, muito difícil, tá? No Google, o caractere que deve ser adicionado imediatamente antes da palavra para procurar por essa palavra e também por seus sinônimos é A, o hashtag lá, o sustenido, B, o percentual, C, o til, D, aspas, ou E, o E comercial. A alternativa correta aí, pessoal, é o til. Precisa tomar cuidado, e a gente andou conversando isso durante os nossos cursos, inclusive nos cursos de teste que nós fizemos, com as pesquisas avançadas do Google. Isso é uma pesquisa avançada, e eu digo mais, é uma pesquisa para lá de avançada. Então, acompanhe aí nos slides aquilo que nós apresentamos em sala de aula. Por exemplo, quero fazer uma pesquisa menos um determinado site. Olha o recurso que eu uso. Você está vendo aí no slide. Você digita o que você quer, menos o site tal. Meus queridos, isso foi perguntado também pela VUNESP na prova de perito. Então, você que me assiste, é um candidato à prova de agente, à prova de PAP, ou ao cargo de agente, o cargo de PAP, tome isso como norte. Tome isso como norte. A prova de perito foi a questão de um mês, no final do ano. E a prova de investigador, de novo, eles entraram nessa questão de pesquisa avançada. Isso é um alerta que eu estou te dando. Então, você que me assiste e vai prestar esses concursos, dá uma olhada nessas telas que eu estou colocando aqui e preste atenção durante as aulas nesse assunto, pesquisa avançada do Google. Então, como você está vendo aí na tela, se você especificar menos um determinado site, você vai ter a resposta da prova de perito. File type. Se você especificar file type, que é tipo de arquivo, 2 pontos, e colocar lá PPT, a sua busca vai resultar só aquela informação que você está procurando no formato em PowerPoint. Isso foi apresentado em aula e é um recurso muito interessante. Os alunos depois, os candidatos depois que aprendem isso, falam, ai professor, agora eu posso fazer uma busca de um arquivo só em PowerPoint, ou só um arquivo em Docs, só um arquivo de vídeo. É um recurso interessante, nós vimos em sala de aula, né? Menos o termo, menos a palavra, tá? Buscando a frase inteira, você se lembra, nós praticamos isso. Como que eu busco uma frase inteira no Google? Colocando a frase entre aspas. OR. OR é um operador booleano, ou
ou uma coisa ou outra. Em teste, né? Procura uma palavra específica dentro de um texto, correto? Bem, pessoal, isso tudo está aí, estão os exemplos aí, estou acompanhando aqui, você também está acompanhando no slide, todas essas pesquisas avançadas do Google, perfeito? Inclusive, você tem um recurso lá de clicar em pesquisa avançada, como você está vendo na tela aí, e ter o resultado esperado. A pesquisa avançada, pessoal, acaba funcionando como um filtro. Nós brincamos até em sala de aula que as pessoas não sabem pesquisar. Por não saber pesquisar, tem retorno de coisas que eles não querem e eles acabam desistindo. Depois que a gente dá essas dicas, tal, tudo mais, a pessoa começa a ter filtro nas suas pesquisas. Agora, independente disso, pessoal, você que me assiste tem que ficar muito atento porque isso cai em prova. É a segunda vez em menos de 2 meses que a VUNESP cobra isso em 2 provas da Polícia Civil. Perfeito? Bem, então, meus queridos alunos, meus queridos concurseiros, minhas concurseiras, candidatos a futuros concursos públicos, eu tenho a certeza que a nomeação está próxima. Você que me assiste, fica aqui a minha confiança, o meu voto de confiança em cada um de vocês. Espero que vocês tenham entendido bem aí a resolução das questões. Muito atento, outra dica, muito atento a recursos. Não perder prazo de recurso. Elaborar um bom recurso, fundamentar um recurso. Perfeito? Isso também faz parte do jogo. Está lá no seu edital. Você lembra-se, né? Tudo começa no edital. Uma boa leitura do edital. Então é isso. Espero que você tenha compreendido e qualquer coisa nós nos encontraremos numa próxima oportunidade, ok? Foi um prazer chegar até aí a sua casa. Um grande abraço, concurseiro, um grande abraço, concurseira e sucesso!